Entre espigas e a promessa. Episódio 19. O compromisso da promessa. O sol se despedia atrás das colinas de Belém, tingindo o céu com cores douradas e suaves. As ruas estavam vibrantes, as flores decorando cada canto, e a cidade inteira parecia dançar com o ritmo de uma celebração que iria muito além de um simples casamento. Era um evento repleto de significados, um marco de uma história que se desdobrava diante dos olhos de todos. O casamento de Boaz e Ruth não era apenas uma união de dois corações, mas o cumprimento de uma promessa de fé e redenção. Na casa de Boaz, os convidados estavam chegando aos poucos, trazendo com eles risos e alegrias que preenchiam o ambiente. Mas dentro daquele lar, havia uma atmosfera de reverência. Como se cada gesto e cada palavra fossem parte de algo mais grandioso. Os olhares atentos de Noemi, de amigos, de parentes e até de pessoas que não conheciam profundamente a história de Ruth e Boaz, estavam todos voltados para aquele momento, ansiosos para ver o destino de Ruth se selar diante de Deus e dos homens. Ruth estava ao lado de Noemi, preparando-se para o grande momento. Ela vestia um simples vestido, mas sua beleza era incomparável. Seu rosto refletia a paz conquistada ao longo de uma jornada difícil, mas também a esperança renovada que agora florescia em seu coração. Disse Noemi: "Você está radiante, minha filha. O Senhor tem sido mais do que bom para nós. Hoje, você celebra um novo começo. Mas lembre-se, essa história não é apenas sobre você. Ela é sobre todos nós, sobre nossa confiança em Deus." Disse Ruth: "Não sei se sou merecedora de tudo que o Senhor fez por mim, Noemi, mas sei que Ele é fiel. Hoje, é como se a minha vida fosse reescrita. Uma história de dor transformada em esperança." Nesse momento, o som de uma música suave invadiu o ar, anunciando a chegada de Boaz. Os olhares dos convidados se voltaram para a entrada, e ali, no meio da porta, apareceu Boaz, imponente, vestido com suas melhores roupas. Seu sorriso refletia não apenas o amor por Ruth, mas também o compromisso de honrar a promessa que havia feito, o compromisso de restaurar a linhagem de Elimeleque e garantir que a história da família não fosse esquecida. Boaz caminhou até Ruth e, com um gesto cheio de respeito e afeição, estendeu a mão para ela. Disse Boaz: "Ruth, você é uma bênção de Deus em minha vida. Hoje, não é apenas o nosso casamento que estamos celebrando. Estamos celebrando a fidelidade de Deus em nossas vidas e no cumprimento de sua promessa." Falou Ruth. "Eu aceito você, Boaz, como meu redentor e como um homem escolhido por Deus para ser o meu companheiro de jornada. Eu sei que, por meio de você, Deus tem nos dado uma nova chance." O sacerdote que estava presente começou a cerimônia, suas palavras ecoando com poder e autoridade. O ar estava carregado de uma presença divina, como se o próprio céu observasse aquele momento. A multidão assistia em silêncio reverente, absorvendo cada palavra. Boaz e Ruth trocavam olhares de cumplicidade, como se tudo o que havia acontecido até aquele ponto tivesse sido apenas uma preparação para o que estava por vir. Eles sabiam que, embora aquele fosse um momento de alegria, ele também representava o início de algo ainda maior, algo que Deus havia planejado antes de seus nascimentos. Quando a cerimônia chegou ao fim, o sacerdote declarou: "Que o Senhor abençoe esta união e que muitos sejam abençoados através dela. Que o nome de Elimeleque seja eternamente lembrado e que a linhagem de Boaz e Ruth se multiplique com a graça do Senhor." O aplauso da multidão encheu o ar, e Boaz e Ruth, de mãos dadas, começaram a caminhar juntos como marido e mulher. Seus corações estavam entrelaçados, e o futuro parecia promissor, cheio de bênçãos e frutos que viriam dessa união. Naquela noite, a casa de Boaz estava iluminada por risos e músicas. Os convidados celebravam a união,
Mas Noemi, que observava de longe, sabia que aquilo era mais do que uma simples festa. Era a concretização de uma promessa que havia sido cumprida pela graça de Deus. Ela sentia um imenso orgulho de Ruth, e seu coração se enchia de gratidão por tudo o que Deus havia feito. Mas em sua mente, uma pergunta persistia. O que o futuro traria para essa união? Qual seria o impacto de tudo aquilo nas gerações seguintes? Afinal, aquela união representava o renascimento de uma linhagem, mas também era um elo fundamental no cumprimento do plano divino. Enquanto Boaz e Ruth dançavam sob as estrelas, suas almas entrelaçadas por um amor profundo, uma sensação estranha tomou conta de Noemi. O Senhor tinha sido bom até ali, mas ela sabia que algo mais estava por vir, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. E no meio daquela noite cheia de celebrações, um homem se aproximou da casa de Boaz. Seus passos eram rápidos e sua expressão era séria. Ele parecia ter algo urgente para comunicar, algo que poderia mudar o rumo daquela história. Noemi, que o avistou de longe, sentiu uma pontada de apreensão. Quem era aquele homem? O que ele queria? A resposta estava prestes a ser revelada, e o futuro de Boaz e Ruth poderia depender daquele momento decisivo. O que ele teria a dizer? O coração de Noemi apertou enquanto ela aguardava, aflita, a chegada do desconhecido. Não perca o próximo episódio de Entre Espigas e a Promessa. Entre Espigas e a Promessa. Episódio 20. O herdeiro da promessa. A primavera continuava sua dança suave por Belém, com flores coloridas desabrochando nos campos e a brisa fresca acariciando as colinas. O aroma das espigas de trigo balançando ao vento preenchia o ar, enquanto a cidade respirava uma calma que falava de novos começos. Mas dentro da casa de Boaz, o cenário era bem diferente. Lá, o tempo parecia se esticar e a expectativa tomava conta de cada canto. Ruth, com sua barriga já pronunciada, sentava-se próxima à janela, observando o campo. Seus olhos, antes perdidos nas sombras de um luto profundo, agora brilhavam, com uma nova luz, a luz da esperança. Ela sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer, não apenas para ela, mas para todos que estavam ao seu redor, algo que cumpriria a promessa de Deus. E sua vida, antes marcada por tragédias, agora se transformava em uma história de redenção. Boaz andava de um lado para o outro, a preocupação estampada em seu rosto, mas ao mesmo tempo, uma leveza, uma sensação de que o ciclo da vida estava prestes a se completar. Ele parou diante de Ruth e, com um gesto terno, tocou sua testa, verificando sua temperatura. A ansiedade em seus olhos estava visível. Disse Boaz. Como você está, meu amor? Disse Ruth. Estou bem, Boaz. A vida aqui dentro, se movendo, sinto que o Senhor está me renovando. Não há mais tristeza, só expectativa. Boaz se ajoelhou diante dela, os olhos fixos nos dela, transmitindo amor e preocupação ao mesmo tempo. Disse Boaz. Você sempre foi uma mulher de coragem, Ruth. O Senhor nos trouxe até aqui. Agora, só resta esperar pela bênção. Foi quando a porta da casa se abriu suavemente e Noemi entrou. Seu rosto, marcado pelos anos de dificuldades, agora irradiava um sorriso de paz e esperança. Nas mãos, ela trazia um pedaço de tecido finamente trabalhado, uma toalha que ela mesma fez. Ao vê-la, Ruth não conseguiu conter as lágrimas. Ela sabia que o momento estava chegando. Deus, finalmente, estava cumprindo a promessa que havia começado em um campo de cevada. Perguntou Boaz. Como está nossa mãe? Noemi se aproximou e, sem palavras, se sentou ao lado de Ruth. Ela tocou a mão da nora com delicadeza e ambas sentiram que o momento de redenção estava, de fato, ao alcance. O céu estava limpo e sem nuvens, e a quietude da casa fazia parecer que até o universo aguardava o milagre que estava prestes a acontecer.
E então, o grito de uma criança rompeu o silêncio. O som da vida nova preencheu a casa, e Noemi, com um sorriso sereno, levantou-se. Seus olhos, agora cheios de lágrimas, brilharam com uma alegria indescritível. Disse Noemi: É um menino, Ruth. O Senhor fez o impossível acontecer. Ele nos deu um herdeiro. Boaz, com os olhos marejados, abraçou Ruth com força, beijando-lhe a testa. Disse Boaz: Olhe, Ruth, o Senhor nos deu um filho. Ele será uma bênção para todos ao nosso redor. Ruth, com as mãos ainda tremendo de emoção, olhou para o pequeno ser nos braços de Noemi. O bebê, quieto, com os olhinhos brilhando, parecia entender a magnitude do momento. Ele não era apenas o filho de Boaz e Ruth. Ele era o filho da promessa, Obed. Um nome simples, mas profundo. O nome de um filho que trazia consigo a redenção de uma linhagem, a resposta de Deus ao sofrimento e à dor. Um filho que viria para restaurar o que havia sido perdido. Quando Ruth segurou Obed pela primeira vez, uma onda de emoção a envolveu. As palavras de Noemi ecoaram em sua mente. Deus nos deu um herdeiro. Ela sentiu o peso dessa bênção. O Senhor havia restaurado sua vida, e agora ela sentia que sua jornada estava completa. Os dias que se seguiram foram de celebração. A casa estava repleta de risos e bênçãos. Os vizinhos vinham visitá-los, trazendo presentes e palavras de alegria pelo nascimento de Obed. Ruth, Boaz e Noemi se sentavam ao redor do fogo, contando histórias do passado, mas agora com corações leves, pois o futuro, antes marcado pela dor, agora estava repleto de promessas e esperança. Disse Boaz: Este menino, Ruth, será uma luz. Ele trará consigo a promessa de um futuro que ninguém imaginaria. Ele será lembrado por gerações, e sua vida será uma bênção para o povo de Deus. Ruth sorriu com serenidade, e Noemi, com os olhos marejados, também sorriu, com a confiança de quem testemunhou o cumprimento de uma promessa que parecia distante, mas que agora se concretizava diante de seus olhos. O Senhor havia sido fiel. Mas, enquanto todos celebravam, uma presença sombria parecia se aproximar de longe. Nas trilhas de Belém, uma sombra se estendia e rumores começaram a se espalhar. Uma ameaça, que ninguém poderia prever, surgia no horizonte, e a paz que reinava na casa de Boaz e Ruth parecia prestes a ser desafiada. O futuro prometido parecia seguro, mas... Disse Noemi: Algo não está certo. A sombra que se aproxima não é boa. Algo está prestes a acontecer. Boaz, surpreso, se levantou de imediato. Disse Boaz: O que quer dizer, Noemi? Que sombra é essa? Ruth olhou para sua sogra, com o coração batendo mais rápido. O que ela queria dizer com sombra? Seria um novo desafio para a família, ou algo ainda mais grave? Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente, e um mensageiro entrou com um olhar apressado. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam carregados de uma preocupação que não podia ser ignorada. Não perca o próximo episódio de Entre Espigas e a Promessa. Entre Espigas e a Promessa? Episódio 21. A promessa de restauração. A brisa suave da tarde acariciava as colinas de Belém enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Dentro da casa de Boaz, tudo estava em paz, mas algo no ar parecia vibrar com uma energia nova e incomum. Era como se as paredes de pedra que cercavam aquele lar tivessem sido tocadas por uma força divina que transcendia as limitações humanas. E de fato, isso estava acontecendo. A promessa que se materializava no pequeno corpo de Obed não era apenas um evento passageiro. Era a alavanca que começava a mover as engrenagens do destino de uma linhagem inteira. Boaz estava na varanda, olhando para o horizonte.
Seus pensamentos estavam distantes, mais profundos do que a simples paisagem que se estendia à sua frente. Ruth, com o bebê nos braços, caminhava lentamente até ele. O filho recém-nascido parecia dormir tranquilamente, mas os olhos de Boaz, sempre tão firmes, estavam marejados. Ele sentia uma sensação de plenitude, mas também de responsabilidade. Não era apenas o nascimento de um filho, era o renascimento de uma linhagem, de um legado que parecia ter se perdido nas sombras da história. Ruth se aproximou e, ao ver lá, Boaz sorriu com uma suavidade que raramente demonstrava. Ela, por sua vez, sentou-se ao lado dele, sem dizer nada, mas seus olhos refletiam o mesmo pensamento profundo. Ela sabia que aquele menino, pequeno como era, carregava algo muito maior que sua própria vida. Ele carregava a promessa do Senhor. Disse Boaz: Eu ainda não consigo acreditar, Ruth. Ele é nosso. Mas ao mesmo tempo, ele é o cumprimento de algo muito maior do que nós mesmos. Este filho. Ele é o elo entre o passado e o futuro. Ele restaurará tudo o que foi perdido. Não só para nossa família, mas para todo o povo de Israel. Ruth olhou para o bebê que dormia pacificamente em seus braços. Ele é a nossa esperança, Boaz. Deus não nos deu só um filho. Ele nos deu uma nova chance. Uma chance de reparar o que estava quebrado, de trazer de volta o que parecia perdido. Quando penso em tudo que passamos, tudo que você fez por mim, por Noemi, agora, vejo que não foi em vão. Ele é a razão pela qual nossa linhagem será lembrada. Boaz segurou a mão de Ruth, seus dedos entrelaçados com a força do compromisso que ele tinha feito, não só com ela, mas com Deus. Sei que nossa história não foi fácil, Ruth, mas a partir de hoje, vejo a mão de Deus guiando cada passo. Obed não é apenas nosso filho, ele será lembrado nas gerações que virão. Sua vida será como uma semente plantada em boa terra, frutificando com uma colheita que abençoará a todos. Enquanto Boaz falava, Noemi entrou na sala. Seu semblante, normalmente calmo e sereno, agora mostrava um brilho de alegria incomum. Ela olhou para Obed nos braços de Ruth e, com um sorriso em seus lábios, se aproximou. Seus olhos, cheios de amor, repousaram sobre a criança. Disse Noemi. Ele é perfeito, Ruth. Noemi murmurou, com a voz cheia de gratidão. Ele traz consigo a restauração que eu nunca imaginei ver. O Senhor realmente fez mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ruth assentiu, sentindo o peso das palavras de sua sogra. Ele é a resposta de Deus às nossas orações, Noemi. Ele veio para trazer um novo começo, não só para nós, mas para toda a linhagem. Ele representa a redenção da nossa história. Noemi olhou profundamente nos olhos de Boaz e Ruth, seu coração cheio de uma sabedoria silenciosa. O Senhor nunca esquece dos seus. Ele pode ter permitido que passássemos por tempos difíceis, mas a sua fidelidade nunca falha. Obed é a prova disso. Ele é a chave para o que está por vir. A restauração da linhagem de Elimeleque. Ele é um elo. O elo que vai reconectar o passado com o futuro, a promessa com a realidade. A casa parecia ficar ainda mais silenciosa, como se o próprio tempo estivesse aguardando a conclusão dessa história. O som do vento e o canto distante dos pássaros preenchiam o ambiente, enquanto todos ali respiravam profundamente, como se estivessem absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Boaz, com o olhar fixo no filho, finalmente quebrou o silêncio. A partir de hoje, Ruth, nossa vida será diferente. Este menino, Obed, será uma ponte entre gerações. Ele nos lembra que, embora as coisas possam parecer perdidas, o Senhor sempre tem um propósito maior para cada um de nós. Ele nos trouxe juntos e agora Ele nos dá o presente da restauração. Noemi, com a voz tranquila, disse: Ele será uma bênção não só para nós, mas para muitos. Não é apenas o nosso futuro que se reergue com ele. Obed será a chave para o cumprimento das promessas de Deus em nossa terra. Ele será lembrado,
não só como nosso neto, mas como aquele que trouxe a linha de Davi, um homem segundo o coração de Deus, para o mundo. Ruth, sentindo a magnitude do momento, olhou para Boaz. Você tem razão, Boaz. Ele será o elo que ligará as gerações e nos trará uma nova esperança. Uma esperança que não vem de nós, mas de Deus. E assim, nossa história será lembrada por muitos, e a promessa de Deus será cumprida. O sol se pôs por completo, deixando Belém com um céu escuro e sereno. No coração daquela casa, porém, havia uma luz que não se apagava. Era uma luz de esperança, uma luz de restauração, uma luz que vinha de um bebê pequeno, mas com uma grande promessa. E naquele momento, Boaz e Ruth souberam que o impacto de Obed iria além de sua própria história. Ele traria uma nova esperança para todos os que viriam depois deles. Ele seria a promessa que Deus havia feito, cumprida não só em sua vida, mas em toda a linhagem de Israel. Naquela noite silenciosa, com a última luz do dia se apagando no horizonte, um homem misterioso apareceu à porta da casa de Boaz. Seus olhos eram frios e impenetráveis, e ele carregava uma carta selada, com um símbolo que Boaz jamais imaginara ver. Quando Boaz abriu a porta, o homem o olhou com uma intensidade incomum. Não perca o próximo episódio de Entre Espigas e a Promessa.